Meus irmãos, podem abrir as suas Bíblias em Provérbios capítulo 7, o texto que nós lemos na liturgia. Nós refletiremos em parte dele. Essa é a mensagem de número 59, e nós temos observado no culto matutino aquilo que foi sendo desenvolvido e nós estamos refletindo sobre a exposição. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Provérbios de forma muito aplicativa, tentando tecer em nossa mente, em nosso coração, a sabedoria que o guarda, a sabedoria que guarda o coração. E as exposições elas têm sido extremamente práticas. Nós estamos observando aqui a voz do Pai, aquele que é encarnado como o próprio Senhor Deus, que conduz os filhos, que conduz os seus. Nós temos observado como essas palavras elas servem de munição para aqueles que primeiramente entendem que não são capazes, aqueles que entendem a sua fraqueza mesmo, a sua inferioridade, a sua deficiência. O livro de Provérbios foi escrito para esses jovens, carentes de entendimento, carentes de sabedoria. A parede que é colocada diante daqueles que ouvem, a parede é justamente aquele que acha que não precisa de conselhos, não precisa de orientação, já tem as suas percepções completamente formadas, já tem as suas certezas. É aqueles que vivem como se já fosse, que terminasse a carreira, já fosse glorificado, já atingisse o nível de maturidade. Esses são como paredes para essas palavras. O pressuposto é justamente o oposto. Aqueles que carecem de entendimento, os simples. Os simples são aqueles que com muita facilidade são enredados, são ludibriados. Aqueles que não subestimam os perigos, as ameaças, as armadilhas. Por quê? Porque não é simplesmente porque ele acha que é forte, é porque ele sabe o que está em jogo. A sua família está em jogo, o seu relacionamento com Deus está em jogo, o seu casamento está em jogo, a criação dos seus filhos está em jogo. Então, não é simplesmente porque ele se acha grande, ele se acha sábio, ele se acha forte. Não é simplesmente por isso. O temor dele em perceber que ele carece de entendimento é porque ele sabe o que está em jogo. E por mais que ele se dedique devotamente ao estudo da palavra, à oração, por mais que ele fique alerta, mesmo assim ele teme. Por quê? Porque ele sabe o que está em jogo. Então, vai muito além de uma percepção arrogante e egoísta, mas uma percepção de profunda responsabilidade, porque ele sabe que se ele cair, se ele vacilar, se ele for enredado, então ele tem muito a perder. O pai grita como que tentando romper uns tímpanos espirituais de pessoas tolas, arrogantes, que se colocam contra a sabedoria. E o pai tem feito esses gritos ecoarem até aqui onde nós vemos. O capítulo 7, quando inicia aqui, filho meu, essa é a expressão que marca novos tons de discurso, novos tons de pregação. Não é à toa que nós podemos chamar de sermão mesmo, né? Como os nossos pais davam sermões para a gente. Então aqui literalmente é um sermão dado pelo pai. Até o capítulo 9 a configuração é essa. São grandes discursos dados pelo pai ao filho, explicando várias tonalidades de perigos, várias, como que cobrindo assim completamente o filho, como criando um cercado ao filho para que ele, não somente para que ele se veja indesculpável, o ponto não é ter provas contra ele se ele cair, o ponto é justamente para que ele não caia, né? Para que ele não seja enredado, porque o pai não quer perder o filho. Porque o pai entende que a vida do filho é preciosa para ele. E nós estamos aqui mais uma vez observando aquela temática que é muito sedutora
muito apaixonante, muito escorregadia, que é justamente a temática da sexualidade, dos prazeres sexuais, dos impulsos sexuais. Mais uma vez ele fala sobre isso. E ele fala sobre isso mostrando como o nosso coração pode ser protegido. E aí é o tema da nossa mensagem. O lugar da lei de Deus no homem. Qual é o lugar da lei de Deus no homem? Talvez nós não consigamos ser tão sinceros assim como nós deveríamos. Mas os crentes, em sua maioria, eles não têm o lugar da lei de Deus tomando a totalidade do seu coração. Não tem. Isso é mentira. Nós experimentamos isso todos os dias. Basta nós passarmos por alguns momentos de aconselhamento, discipulado, nós vemos isso com muita facilidade. A sua boca profere isso, obviamente, mas nós não vemos crentes tão humildes assim, nós não vemos. Então isso é uma prova latente de que a lei de Deus não expõe para ele mesmo o seu coração, porque se fosse assim, nós viveríamos cantando essa canção que nós cantamos agora. Nós seríamos mais humildes, nós seríamos mais ensináveis, nós seríamos mais pastoreáveis, mas o próprio tom da nossa fala atesta o contrário. Então, é bem melhor falar, porque faz com que nós sejamos enganados por nós mesmos, mas viver nós não vivemos. Então, infelizmente, essa é a grande realidade. A lei de Deus não toma a integridade do coração dos crentes. Porque se tomasse, aqueles que são instrumentos da própria lei recebiam acesso ao coração, seriam bem recebidos, seriam bem cuidados, seriam instrumentos de devoção da nossa oração. Obrigado, Senhor, te louvamos, ó Deus. Mas não é assim que acontece. A verdade é que, com muita facilidade, a lei de Deus encontra concorrentes no nosso coração. Algo muito comum nos nossos dias, algo muito comum na cristandade. E eu acho que à medida que a tecnologia aumenta para fornecer cada vez mais conforto, cada vez mais comodidade, com o pressuposto de que você ganhará mais tempo, mas para que ele seja roubado ainda mais pelo ativismo, pelo consumismo e assim por diante. Então, o tempo que você acha que ganha com a tecnologia não é tributado ao Senhor, não é tributado à sua família, não. É só para que ele roube cada vez mais e então ele consiga sugar de você tudo o que você tem, da afeição aos filhos até a sua vida mesmo, a sua saúde. Então, a grande verdade, se a gente for sóbrio mesmo, nós vamos perceber que é isso. Existe uma vida sofismada de uma mentira que é travestida como verdade e nós simplesmente a engolimos por ouvir as nossas palavras secas, vãs e vazias. Mas a grande verdade é que, embora a lei de Deus ela devesse realmente tomar a integridade do nosso coração, não é isso. Nós mesmos estabelecemos concorrentes para ela com muita facilidade, muita. E sobre os vários pressupostos, desde o conforto da nossa família, como a busca pela formação acadêmica, profissional, estabilidade financeira e assim por diante. Sempre nós colocamos concorrentes. Então, nós deveríamos consultar, por exemplo, o nosso coração e perceber os lugares, os compartimentos em que a lei de Deus não tomou. Esses são locais perigosos que precisam ser protegidos, são armadilhas. Satanás sabe isso, a nossa carne utiliza isso, o mundo observa isso. O grande problema é que nós estamos sendo enganados quando essa tríade infernal sabe plenamente o que está acontecendo. Mas nós mesmos estamos sendo enganados. Então, o ponto é justamente esse. E aqui, novamente, ele usa os pecados sexuais. Os pecados sexuais entram em cena. Essa é a quarta e última vez que o pai fala sobre isso, de forma ainda mais extensa. Por exemplo, no capítulo 2 foi a primeira, no versículo 16 e 19. Ele sumarizou aquilo que ele ia desenvolver nos capítulos seguintes. Ele apontou ali o perigo, as intenções e as consequências de não proteger essa área. Degradação, miséria, alienação e morte. Ele sumarizou. No capítulo 5, ele dedicou todo um capítulo para falar sobre isso.
E lá ele desenvolveu ainda mais as consequências. Ele mostrou a desgraça material, esse pecado de forma silenciosa suga tudo de nós, e esse é o grande ponto do perigo. É que nós lemos aqui no capítulo 7, esse pecado, ele cria as suas raízes mais profundas no silêncio e no anonimato. Quando nós vemos a explosão, o corpo já está todo arruinado, como um câncer que não é descoberto. Todo arruinado. É uma área que nós não pastoreamos. Dificilmente os pais pastoreiam essa área nos filhos por causa do constrangimento, por causa da vergonha, por causa da timidez, por causa da falta de tato. Então é um pecado que é desenvolvido, seja diante de um celular no escuro do seu quarto, seja diante do computador no isolamento da sua casa, seja nas ruas, nas escolas, no trabalho. É um pecado cujas raízes elas são criadas silenciosamente e tomam todo o ser. E quando não há mais espaço para ter raízes aqui, ela explode. E quando ela explode, matou completamente o terreno, matou completamente um hospedeiro como um parasita que suga completamente a vitalidade. Por isso, esses pecados, tolos não veem esse tipo de pecado, não veem, não observa. Isso aqui é um grau ainda maior, muito maior de maturidade, sabedoria e percepção para se desvencilhar. Sabendo disso, o pai então mostra ao filho qual é o lugar da lei de Deus no seu coração. Completo, integral, pleno. Por quê? Para que ele não dê nenhuma brecha para esse pecado, que é sedutor, silencioso e mortal. O capítulo 5 tratou muito disso, mostrou as desgraças desse pecado. A desgraça material, em que sugará tudo de você, a desgraça social, que lhe alienará completamente. E ali mesmo, naquele capítulo, ele mostrou duas coisas. Primeiro, nós temos impulsos sexuais. Deus fez assim, justamente para que nós pudéssemos frutificar com filhos. Isso é natural. Só que a queda, ela mudou o alvo disso e colocou o alvo dos prazeres do nosso impulso não para o nosso cônjuge, mas para qualquer um, inclusive para animais, para crianças, para pessoas do mesmo sexo. Deturpou completamente isso. E então ele mostra qual é o sedativo para esse impulso. É justamente o casamento. É o local onde a saciedade sexual ela pode ser experimentada ao mesmo tempo que não exalta o pecado, mas glorifica a Deus. É lá. No capítulo 6 ele gastou muito tempo ainda falando sobre isso. Versículo 20 até o versículo 33. E ali ele mostrou as precauções para não ser enredado, para não ser enlaçado. Você sabe como são esses prazeres. Você sabe plenamente como isso é sedutor, como é silencioso, como é sagaz, como não ser enredado, como não ser enquadrado, como não ser enlaçado, é justamente guardando o seu coração. E aqui no capítulo 7, ele desenvolve isso, mostrando as ferramentas mais sedutoras. E esse é um capítulo assim, extremamente importante, irmãos, porque ele vai servir de oportunidade para a gente refletir, por exemplo, sobre pecados que são travestidos de felicidade. É porque isso traz felicidade para ele. Se isso lhe deixa feliz. Quem nunca ouviu um pai falando isso para o filho? Se isso faz você feliz, quem sou eu para dizer o contrário? Se essa sua escolha faz você se sentir bem, quem sou eu para dizer o contrário? Porque é isso que a mulher alheia faz. A mulher alheia é justamente aquela que não faz parte da ordinariedade do que foi estabelecido por Deus. Ela desvirtua o padrão de Deus e vem com a roupagem linda, perfumada, atrativa e com uma voz suave. Sabe? É dessa forma que acontece. Seduzindo gradativamente, paulatinamente, sobre o pressuposto de, olha, eu não quero causar mal, eu não quero causar um estrago, mas
Eu não tenho culpa se eu lhe amo. Eu não tenho culpa se a gente se aproximou. Eu não tenho culpa disso. Mas eu não quero trazer dificuldades para você. É desse jeito que acontece. É desse jeitinho que acontece. E aí, pessoas tolas, que não são, que carecem de conhecimento, de maturidade, eles assumem isso. Olha, a culpa não é dela. A culpa não é dele. Simplesmente nós nos encontramos e nós nos sentimos tão bem, nós somos tão felizes. Não é possível que isso não venha de Deus. Não é possível, porque isso traz uma paz tão grande. Ora, a sua carne apodrece. Você acha que ela não vai sentir paz no pecado? A grande tolice é justamente essa. Parece que se nós já tivéssemos glorificado, irmãos, não tivesse pecado em nós, a paz que nós sentimos seria plenamente celestial, não seria pecaminosa. Aí a sua carne sente paz, você diz, mas não pode que isso seja pecado, porque eu sinto que eu posso vencer o mundo. Eu sinto que eu posso enfrentar todos. E acontece, você sabe que acontece justamente isso. Enfrentam todos. É desse jeito. Então, a percepção é justamente essa. Esse é o ponto principal. Se a lei de Deus não tiver a totalidade da devoção do nosso coração, sempre estaremos em perigo. Sempre. Se a lei de Deus não tiver a totalidade da devoção do nosso coração, sempre nós estaremos em perigo, porque sempre haverá uma brecha. Seja por uma busca de felicidade que não está na simplicidade da devoção a Deus, seja na satisfação pelo que você tem, pelos bens que você tem, seja na satisfação pelo que você é. Você pode ser sempre gordinho e gordinha, e aí? Sempre. Se você não encontrar satisfação nisso, você viverá na escravidão de um ideal que você nunca conseguirá contemplar. Nunca conseguirá. A satisfação naquilo que você tem e naquilo que você é. Isso lhe dá paz. Então, se a lei de Deus não tiver, isso significa o quê? Significa que a parcialidade da devoção, ela camufla perigos. Por quê? Porque, por exemplo, se a sua devoção à lei de Deus não for 100%, se ela for 99%, sempre haverá 1% de brecha, de possibilidade de queda. Só que nós não sabemos isso, e esse é o grande perigo. Nós pensamos realmente que a nossa devoção completa é a Deus. E esse é o grande perigo. Ela camufla os perigos. E se nós julgamos realmente que nós amamos plenamente a Deus, que nós amamos plenamente a lei de Deus, que nós buscamos plenamente a lei de Deus, nós baixamos as guardas. E aí nós passamos a não discernir. Nos dá uma sensação de comprometimento, quando na verdade não é. Nós não temos esse comprometimento pleno, porque nós sabemos, no final das contas, que a lei de Deus ela não tem a integridade do nosso coração, não tem. Existe parcialidades. E você sabe disso. Se a gente conversa alguns minutos, a gente sabe, imagine você mesmo, que é dono do seu coração. Você sabe disso, você sabe aquilo que toma o seu coração em momentos mais apaixonantes do que a lei de Deus, pois Satanás também sabe. A sua carne também sabe, o mundo espreita e eles vão tomar isso. Eles vão pegar isso como uma oportunidade. A sua integridade de esperança não é a eternidade com Cristo. A sua plenitude de satisfação não é se deleitar no Senhor. Você sabe disso, Satanás sabe disso e é aí que você vai cair. É dessa forma que você vai cair. E aí nós vemos 3 pontos aqui. O lugar da lei de Deus no homem. Versículo 1 e 2 deve ser o seu tesouro. Versículo 3 e 4, a sua companheira. Versículo 5, a sua proteção. Então, versículo 1 e 2, o seu tesouro. Observe como é interessante. A gente tem vários checkmates de nós mesmos e do mundo, né? Tipo assim, amor não se escolhe, paixão não se escolhe, devoção não se escolhe, são sentimentos e sentimentos simplesmente acontecem. Então é isso que a gente escuta em filmes, em novelas, na sabedoria popular. Nós escutamos isso, mas é mentira.
O que o Pai está dizendo e o Senhor diz é o seguinte, olha, adestre seu coração para a devoção à lei. Adestre. Para um crente, isso não é difícil, irmãos. Para um crente, isso não é um trabalho impossível. Por que que não é? Por causa do Espírito Santo, o fruto do Espírito, domínio próprio, por causa disso. Então ele adestra as inclinações afetivas do seu coração. Ele sabe, ele sente profundamente inclinações para o pecado, mas ele sabe que não pode. Pronto. Ora, se eu sei que não pode experimentar aquilo, terei a morte, por que eu farei? Eu vou chorar, mas não farei. Eu vou gemer, mas não farei. Pô, eu sei que não pode. Então, é burrice sobre burrice. É sentar no corredor da morte, na cadeira elétrica e ligar o interruptor. É estupidez. Porque eu sei isso. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos, como aquela parte mais sensível, privilegiada e primorosa da tua vida. O teu tesouro. Aqui é uma exortação para o apreço, a apreensão, a devoção à lei de Deus como uma única saída para a vida. Como aqui o entendimento, irmãos, é de que esse mundo é um grande labirinto. Sabe quando você tenta tomar algumas decisões e você jura que ali é uma saída, sabe? Se você for pai, se você for mãe, se você de alguma forma tiver alguma influência sobre outros irmãos, consanguíneos, sei lá, assim por diante, você é aquele que está indo na frente e você diz assim, olha, eu tenho certeza que é esse caminho, é por aqui. E aí talvez até aqueles que estão indo, cria um cenário vocês estão num labirinto, até aqueles que estão indo atrás de vocês, olha, será que é mesmo? Porque nós pegamos um caminho parecido, pode ser que não seja aí. Aí você, não, eu tenho certeza que é aqui. E você vai com toda a convicção do mundo de que achou a saída. E aí quando você corre, você bate no espelho. Você viu que ali não era a saída. Só que você não foi sozinho. Todas as suas convicções serviram para munir outros e levar outros. E ali você encontrou um muro, uma parede, às vezes com o espelho refletindo você mesmo, o seu ego, a sua vaidade, refletindo a si mesmo, as suas projeções. Mas você bateu no muro, sem saídas. O labirinto. Então, o pai aqui, ele mostra que concebendo esse mundo, a nossa vida como um grande labirinto, as decisões que tomamos, os sonhos que nós temos, só existe uma saída para esse labirinto. É se entregar completamente à lei de Deus. Essa é a única saída. É essa lei que vai nos mostrar o caminho. É a porção de terra mais segura, é a porção de rocha mais segura nesse mundo arenoso. Então o ponto do pai é o seguinte, olha, abraça com as mãos do teu coração. Abraça. Essa é a única saída para que viva. Abraça. Porque assim você protegerá a si mesmo de perigos sedutores. E obviamente o contexto aqui é justamente esse tipo de pecado. Não é qualquer pecado, irmãos. É esse tipo de pecado silencioso que dá prazer, gozo, satisfação, deleite, que lhe dá uma sensação de felicidade, de realização, de contentamento, de saciedade. Versículo 3 e versículo 4, ele mostra quem deve ser a sua companheira inseparável. Não é mais uma companheira. A lei de Deus é a companheira. É aquela que, se não estiver ao seu lado, você está desprotegido e morto. É ela. Você pode perder tudo, pai, cônjuge, filhos, mas essa companheira você não pode perder. Não pode.
É por isso que o Senhor Jesus disse, quem não está disposto a deixar pai e mãe para me seguir não é digno de mim. Então você pode perder tudo, pai, mãe, emprego, irmãos, tudo. Você pode perder tudo, mas essa companheira você não pode perder, porque você morrerá. O versículo, aqui nós vemos o quanto e como nós devemos dedicar atenção e confiança à lei de Deus. Aí está falando justamente dessa integridade, né? Sem brechas alguma, sem nenhuma concessão. Não tem mas, não tem nenhuma condicional, nem porém, nem contudo, nem todavia. Não tem. Não existe nada que nós colocamos diante dessa lei que tenha mais valor e mais veracidade do que ela para que nós a troquemos. Não existe. Ela é justamente o prumo, a bússola, a régua, onde nós podemos enxergar se estamos fazendo a vontade de Deus, vivendo para a vida ou não. Versículo 3 e 4. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. É interessante esse escreve-os, né? Porque é de infringir mesmo, é de estar impresso no teu coração. E isso, para quem é crente, entende isso. Porque foi isso que o profeta Jeremias profetizou que o Senhor Jesus Cristo faria na nova aliança. E imprimiria as suas leis no nosso coração. Então, quando você pega, por exemplo, crentes dizendo assim, pastor, eu não consigo. Pastor, eu não posso. Então, ok, você entende que é difícil mesmo a luta contra o pecado. Mas o que você coloca em xeque é justamente a sua conversão. Porque o crente pode. O crente pode. Ora, como não pode? Se o Senhor lhe deu um coração que o deseja mais do que deseja o pecado, porque Ele retirou de sobre você o domínio pelo pecado. Quando você entende, quando você se depara com pessoas que dizem, eu não posso, eu não consigo, diz, então nós estamos em outro campo, não é aconselhamento. É a evangelização, porque você não é crente. Você está disposto realmente a apostar a sua conversão por causa desse pecado, porque então o tom de conversa muda completamente, não faz sentido. Ora, cadê? Meus irmãos, como é que nós lutaremos se nós não temos certeza da vitória? Imagine você lutar uma batalha que sabe que vai morrer. Morrer espiritualmente, eternamente. Você sabe que vai perder. Por que nós continuamos, irmãos? Por que nós continuamos lutando, mesmo diante do mundo? Concomitantemente, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, os problemas aparecem, a falta de esperança bate à nossa porta, as dores, os sofrimentos, as lutas batem à nossa porta, e se nós olhamos tão somente para isso e não nos reconfortamos na misericórdia de Deus, por que então nós lutamos? Nós só lutamos por causa da certeza da vitória. Como é que nós dizemos que não conseguimos, não podemos? Então não faz sentido. Um crente entende que ele já é vitorioso. Nós já temos a revelação final. Então, quando alguém diz com muita facilidade, né? Eu tento e não consigo, eu não posso, eu não tenho força, então muda o cenário. Então não é com crente que nós estamos falando. Não é. Porque com crente é assim, irmãos. Nós esmurramos o nosso próprio corpo para não sermos pegos desqualificados. Que é justamente cuspir na vitória conquistada por Cristo Jesus. Por que nós desistimos se nós sabemos que a vitória é nossa? Nós não desistimos. Você vê, por exemplo, esses programas de reality, e eles passam por coisas ridículas, insignificantes, humilhantes, olhando para o quê? Para um prêmio corruptível. Para um prêmio que pode ser tomado deles a qualquer momento. A qualquer momento pode ser tomado deles. E nós temos um prêmio incorruptível. Nós não estamos jogando, nós não estamos correndo para ver quem alcança. Nós já temos a certeza que todos nós alcançamos. Todos nós alcançamos. Então,
Como nós lutamos para adestrar o nosso coração, para inclinar o nosso coração para Deus? Como nós fazemos isso? E aí ele dá aqui as direções. Ata os mandamentos aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração, dize a sabedoria, né? É interessante porque é como se você estivesse pregando para si mesmo, você estivesse adestrando a si mesmo, discipulando a si mesmo, confrontando a si mesmo. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Então, isso significa não deixar brechas, não deixar brechas no coração. É olhar para o coração e perceber, por exemplo, inclinações que estão nascendo em você para apreensões que você sabe que não pode. Você sabe que não pode. Contentamento que está encontrando um lugar que você sabe que não deve. Você sabe disso. E o versículo 5 mostra que ela deve ser a nossa proteção. Não o nosso conhecimento, não o tempo que nós temos de crente, nada disso. Mas a lei de Deus, o lugar dela em nós é a mais plena proteção. E diz assim, faze isso. Por quê? Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui já foi alvo de armadilhas de lisonjas, mas é sedutora demais, especialmente quando tem paixão envolvida, quando tem amizade, quando tem relacionamento entre cristãos. Essas palavras, elas fazem você se sentir bem, se sentir importante, se sentir realizado, se sentir querido. Faz com que você desfrute, às vezes, daquilo que você acha que merece no lar, acha que merece nos seus relacionamentos, acha que merece na igreja, e então você não tem. E Satanás está vendo isso. A sua murmuração, está vendo isso. Então, esse pecado aqui, esse perigo aqui, é o perigo tão profundo porque nós mesmos, com a nossa baixa autoestima, com a nossa murmuração, com os nossos comportamentos depressivos, nós mesmos abrimos o coração para eles. Nós mesmos. Não estou me sentindo tão bem, não estou me sentindo tão feliz, não estou me sentindo tão realizado. Fulano não fez isso, ciclano não fez isso. Eu tento e nunca faço o que é certo. Eu tento e parece que eu sempre erro. Poxa, eu me mato e mesmo assim eu não consigo. Aí a gente está abrindo o caminho. Aí entra com tudo e encontra. O ponto do Pai é o seguinte: nós somos exortados justamente quanto ao motivo de tanto rigor. Por que tanto rigor? Por que tanto rigor? E é justamente o ponto do Pai, quando ele fala dessa sedução, dessa lisonja. Ele não vai como um trator derribando árvores. Não. Vai não. Existem pecados que estão em níveis, irmãos, muito profundos de serem discernidos. Não é à toa que para defender tais pecados você vê pessoas fazendo ruptura com suas famílias, com a sua igreja, infringindo dor àqueles que lhe amam de fato, que têm um compromisso de vida com você. Vocês sabem disso, nós vemos isso todo instante. Quantos jovens não abandonaram a igreja por causa de um namoro? Por quê? Quantos pais não deixaram a igreja por causa dos pecados dos seus filhos? Porque a igreja não apoiou aquilo que eles julgaram importante. Quantos? Quantos, irmãos? Isso acontece de forma avassaladora e constantemente. Aconteceu, acontece e vai acontecer. Vai acontecer. Essa é a grande realidade. E o ponto do Pai é justamente esse. Olha, você acha que consegue discernir esses pecados? Nós estamos falando em outro nível, meu filho.
Não, nesse nível aqui você não consegue, não. Desse jeito você não consegue, não. Você irá confundir com a resposta de Deus. Eu orei tanto por isso e Deus está me respondendo. Eu estou sentindo uma paz profunda e só pode vir de Deus. Olha, eu vivia triste. Eu achava realmente que não ia ter um momento assim que eu fosse encontrar felicidade, satisfação. E isso veio justamente agora. Eu tenho plena convicção que vem de Deus. Ah, como a gente escuta isso, irmãos. Como a gente escuta isso. Por isso que você precisa de pessoas cujo compromisso não é com você. É com Deus. Porque se o compromisso for com você, esse próprio relacionamento também vai estar comprometido. O compromisso não é com você, mas com o Senhor. Na plena certeza de que Ele está ao seu lado para fazer com que você termine a carreira mesmo. Para fazer com que você complete a carreira, para fazer com que você chegue lá. E quanto mais nós caminhamos, irmãos, mais nós encontraremos níveis de perigos. Não, os irmãos acham que são os mesmos níveis de perigo toda a caminhada? Não são, não. Os níveis de perigo aumentam muito, avassaladoramente. E aí, os mais perigosos, os mais difíceis de sair, são justamente aqueles perigos que nós sentimos plena satisfação e paz. E nós julgamos que vem do Senhor. Porque nós não desfrutamos daquela inquietação do pecado agressivo, sabe? De que você sabe que está fazendo o que é errado, de que você tem plena consciência de que está fazendo o que é errado. Não é isso daí. Não é. É um tipo de amálgama com a carne. Isso lhe dá paz. E você não consegue discernir aí. Por quê? Porque a lei de Deus não é o compromisso principal do seu coração. Não é, né? E se você tem o Espírito Santo de Deus, se você é crente, você tem, então você entende do que o Pai está falando. Você entende muito bem do que o Pai está falando aqui. O Senhor nos abençoe e nos conceda a graça de discernir isso. Nosso Senhor, nós não somos suficientes para essa caminhada. Isso é tão verdade, ó Deus, e atestada pelo Espírito Santo que o Senhor colocou em nós. A obra de Cristo em nossas vidas para nos sustentar, nos livrando das amarras do pecado, do jugo do pecado, do domínio do pecado. Embora muitas vezes, ó Deus, quase sempre, nós não nos atentamos para isso. É verdade, quase sempre. Nós julgamos que somos melhores do que o irmão que está do nosso lado, somos mais sábios. Nós achamos que o tempo que nós temos de fé nos deixa imunes aos ataques de Satanás. Na verdade, nos torna ainda mais atrativos a ele, mas mesmo assim nós esquecemos. Por isso, Deus, suplicamos a Ti que essa seja a oração de cada um aqui, que sejamos devotos a Ti, ó Deus, profundamente, suspeitando constantemente de nós mesmos, das nossas escolhas, das nossas intenções, inclinações, daquilo que nos dá contentamento, satisfação, felicidade, da concepção de sucesso, para que essas seduções tão difíceis, ó Deus, de serem discernidas, seja vista por nós. Por favor, nos ajude, protege o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.